Saudações a todos. Então, dando continuidade ao nosso curso de História do Pensamento Jurídico, a gente vai começar agora uma série de vídeos sobre o pensamento de Aristóteles. Então, algumas considerações, como eu já fiz em relação a Platão, valem aqui também. Inegavelmente, Platão e Aristóteles são dois dos autores que forjam o Ocidente, filosoficamente. As tradições das mais variadas vão retomar constantemente o pensamento desses dois grandes autores. O status, talvez, de Aristóteles, em certos períodos, talvez tenha sido ainda maior que a própria recepção de Platão. Se a gente for pensar principalmente no contexto da Idade Média, em especial já na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média, não no início, mas principalmente já ali no século XII, século XIII, o status que Aristóteles ganha é quase que do prenome de o filósofo. Como se referia a o filósofo, era Aristóteles. A gente vai ver, principalmente, no caminhar da história do pensamento jurídico, quantas foram as retomadas do pensamento de Aristóteles. Eu colocaria isso uma questão que é básica, que é interessante aqui, porque são modos distintos. Por mais que Aristóteles tenha sido discípulo de Platão, ele comete aquilo que é a dinâmica da cultura, o parricídio. Ou a imagem mais modesta, vamos dizer assim, que é subir sobre o ombro de gigantes. Há um texto muito belo do Humberto Eco sobre o uso dessas metáforas na tradição ocidental. Mas a imagem do parricídio ela também é muito forte, principalmente na questão filosófica. Então, de certo modo, há um parricídio por parte de Aristóteles em relação a Platão. Há certas respostas dentro da obra, mesmo que nunca haja uma oposição dura como em outros momentos da filosofia. Mencionei para vocês na última aula de Platão que Aristóteles seria o último dos primos do que filho da República. E do mesmo modo, uma frase muito, muito repetida, amicus Plato, sed magis amica veritas. Platão é amigo, mas a verdade é mais amiga. Lembro disso desde a primeira aula de filosofia que o professor mencionou essa questão, nessa polaridade que tinha entre Platão e Aristóteles. Então, existem questões quase que de grandes tradições que vão seguir, por um lado, muito mais o pensamento de Platão e outros muito mais o pensamento de Aristóteles. Guardem isso porque a própria leitura da filosofia da Idade Média ela caminha com esse tipo de reflexão. A gente vai ver uma certa predominância de Platão dentro da patrística e a predominância de Aristóteles dentro da escolástica. E isso faz assim, bastante diferença quando você pensar o início da filosofia moderna também, porque Aristóteles é talvez o autor que auxilia os modernos, que se forjaram dentro da tradição escolástica, a repensar a modernidade. Ou seja, a pensar o que seria o moderno. Então Aristóteles é um autor que é perene, assim como Platão. É muito difícil encontrar um filósofo ou alguém pertencente à história da filosofia que ame os dois ao mesmo tempo. A relação é um pouco dúplice no final das contas. Se Platão nos clama por algo quase que mais belo discursivamente, chega a ser poético pelo fato dos discursos apelarem para um tipo de retórica quase que literária, diferentemente são os textos aristotélicos. Aristóteles possui uma certa aridez aos olhos de alguns, mas uma riqueza conceitual e uma capacidade analítica que inegavelmente vai forjar a base para o próprio direito. É mais ou menos uma ideia que nós vamos retomar depois na jurídica romana, como Aristóteles forjou logicamente ao oferecer as categorias da lógica, acima de tudo, para a construção do próprio direito romano. Essa é uma recepção que vai ser dada, por exemplo, até pelo próprio Cícero. Esse reconhecimento dentro do ecletismo ciceroniano da presença da obra de Aristóteles. Então, isso aqui é só uma brevíssima
introdução para vocês perceberem como que Aristóteles ele vai caminhar em outras trilhas do pensamento e realmente vai abrir uma tradição completamente nova dentro da filosofia, muito mais pungente. Apesar de que a recepção do próprio Aristóteles tem alguns problemas, como nós veremos nos traços biográficos aqui. Então a primeira questão aqui, que é importante, é que Aristóteles continua o legado socrático, de certo modo. Ele continua preocupado com as questões da ética e da política. Talvez as principais preocupações, e vejam que o direito ele é um pouco quase que secundário, o direito, não a justiça. O direito é um pouco secundário em relação ao de Aristóteles, porque o direito está relacionado com a política propriamente, e no caso da justiça ele está relacionado com a ética. Então, e esse apreço que o próprio Aristóteles tinha em relação a Sócrates é interessante. Vejam alguns dados biográficos que são pertinentes. Primeiro que Aristóteles não era grego, no estricto senso, né? Ele era macedônico, portanto, nasceu em Estagira, uma cidade que pertenceu ao reino da Macedônia, e isso o fazia dentro, vamos dizer, da tradição grega ser um meteco. Depois ele vai mudar o status dele mais tarde para perieco, mas pelo fato de residir em Atenas com uma certa, vamos dizer, outros direitos. Mas um ponto que é interessante é que ele foi aluno de Platão durante 19 anos. Ele era filho de médicos dos reis macedônicos, e depois ele vai para Atenas para poder estudar dentro da academia de Platão durante 19 anos, vejam, um longo tempo de estudos. Ele depois volta para Macedônia a convite de Filipe, o Caolho, pai de Alexandre, para ser tutor de Alexandre, que naquele período estava com 13 anos. Então vejam que há um laço histórico aqui muito interessante. Talvez um dos maiores filósofos da antiguidade teve contato com um dos maiores conquistadores da antiguidade, se não o maior, aos olhos de muitos. Eu poderia dizer que o maior filósofo da antiguidade com o maior conquistador da antiguidade. Aí isso vai depender do modo que você recepcione. De fato, Alexandre é inquestionável. A expansão territorial que Alexandre teve, a expansão cultural que ele propiciou, a própria Hélade, é uma coisa impressionante. Nós só chegamos a ter muito da cultura grega pelo fato de Alexandre ter levado a cultura grega para além dessas fronteiras. Mas é uma discussão que a gente vai ter já dentro do helenismo e não posteriormente dentro de Aristóteles. Aristóteles, me parece que ele não percebeu quão grandiosa foi a conquista de Alexandre. Não a conquista militar, mas a conquista cultural. Por exemplo, Aristóteles é um autor que não pensa política para impérios, ele pensa política para cidades-estado. Então isso faz uma diferença significativa. Só um breve retrocesso aqui, que eu não quero também ficar demasiadamente fazendo essas introduções. Então, só para vocês terem uma ideia inicial sobre o plano dessas aulas, essa aula de hoje é basicamente uma introdução em relação a Aristóteles. A gente vai ver basicamente depois disso 4 momentos. O momento da política, no pensamento de Aristóteles, o momento da ética, no pensamento de Aristóteles, o pensamento jurídico, questões sobre o conceito de direito em Aristóteles, e por fim, a justiça. Existiria um quinto elemento aqui que poderia ser considerado, e deve ser considerado talvez o mais polêmico, o mais complexo, no final das contas, que é a posição quanto ao direito natural em Aristóteles. Em alguns momentos nós vamos dialogar com o problema do direito natural, mas vou deixar para uma aula separada a questão do direito natural em Aristóteles. Mas vejam, então há um diálogo aqui entre a política e o direito, um diálogo entre a ética e a justiça. Pensem principalmente nessas duas díades. Então volto aqui para a introdução, para algumas questões que vão ser importantes dentro do pensamento de Aristóteles. E eu já vou caminhando para as discussões quanto à própria obra. Só um último dado biográfico. Aristóteles, após a morte de Alexandre, ele toma a decisão de sair de Atenas. Ele tinha certos contatos com o vice-rei, que fica com a região
da Hélade após a morte de Alexandre, mas existe uma certa resistência ao domínio macedônico dentro de Atenas. E Aristóteles, sendo um estrangeiro, ele pensou do seguinte modo: não vou deixar que a democracia ateniense cometa o mesmo pecado em relação à filosofia. E aí, de certa forma, aqui a gente está retomando o caso de Sócrates, porque a Aristóteles foi atribuída o mesmo delito que a Sócrates, o delito de impiedade, ou seja, de cultuar ou contestar os deuses da polis, ou seja, de Atenas. Então, Aristóteles sai de Atenas e vai, vamos dizer, um autoexílio, e logo depois ele vai acabar falecendo. Mas uma questão que é interessante é que Aristóteles percebe, vamos dizer, tensões dentro da política prática de Atenas. E Aristóteles é muito mais prático do que a grande parte dos filósofos que o antecederam. E esse talvez é um traço que nós vamos perceber na própria organização das obras e na organização da própria compreensão de ciência, no final das contas, em Aristóteles. Então eu menciono algumas questões de obras, porque eu vejo, o corpus aristotélicos é muito amplo. E vejo, muita coisa não chegou até nós. Pelos relatos da doxografia, várias obras não chegaram até nós, o que é lastimável. Para quem, por exemplo, já leu O Nome da Rosa, ou mesmo tenha visto o filme O Nome da Rosa, Umberto Eco, há uma discussão ali sobre uma obra perdida de Aristóteles sobre exatamente o outro lado da retórica, que é o riso. E o jogo, e vejo que Umberto Eco foi um estudioso da Idade Média e um humanista de grande verve, utiliza exatamente essa questão da redescoberta de Aristóteles da Idade Média e a questão dos diálogos perdidos para uma trama que é assim, extremamente interessante. Então, muitas coisas também do próprio Aristóteles não chegaram até nós. Vejam que na própria organização, eu mencionei isso em outra aula, que cabe perfeitamente, na própria organização das obras de Aristóteles, o termo metafísica que nós utilizamos correntemente passou a ser utilizado na Idade Média por conta da organização das obras do Aristóteles. Vejam que até uma posição que é compartilhada por vários filósofos ou historiadores da filosofia da tradição analítica. Se Aristóteles fosse um filósofo hoje, ele estaria classificado muito mais enquanto um cientista do que propriamente como um filósofo estricto sensu da academia. As preocupações assim mais constantes de Aristóteles foram quanto aos problemas naturais. Descrições da biologia, da química, da geologia, da cosmologia, ou portanto do céu, eram, vamos dizer, preocupações constantes na obra de Aristóteles. E vejam que, nesse dado biográfico, a partir das conquistas de Alexandre acaba, de acordo com os biógrafos, nutriu uma admiração imensa por Aristóteles, mesmo com algumas rivalidades, mas a cada nova conquista encaminhava espécimes para Aristóteles catalogar, o que foi possivelmente, vamos dizer, uma das grandes aventuras de uma pesquisa empírica dentro dos domínios da filosofia. Então tem esses elementos que são muito interessantes. Portanto, na grande maioria das obras de Aristóteles que foram dedicadas, portanto, à física, ou seja, a questões da physis, outros textos, vamos dizer, os compiladores da Idade Média, não ficavam bem adequados ali, próximos dos textos da física, e criaram os textos para além da física, metatafísica. Então os textos estavam além da física na organização. E que ficou sendo exatamente os textos sobre lógica, sobre ética, sobre política. Então, vamos dizer, a própria origem do termo metafísica ele tem uma certa anedota no final das contas, né? Não é um termo que é criado conscientemente pela filosofia enquanto os estudos que nós hoje chamamos de metafísica, mas muito mais uma transposição de sentido. Para nós, o direito, eu tenho que fazer as delimitações aqui. Existem, sim, as grandes consolidações, por exemplo, sobre estudos quase que catalográficos dos estilos literários do mundo antigo, encontramos, por exemplo, na Poética de Aristóteles, que depois vai influenciar
poética de Horácio, já no mundo grego, no mundo romano. Depois a própria poética do sublime do Pseudo-Longino, por exemplo. Então Aristóteles ele é a base, por exemplo, para poder da definição sobre tragédia, sobre comédia, sobre várias questões, vamos dizer, do que seria uma teoria literária da antiguidade, nascem a partir da catalogação que Aristóteles faz. Então, são obras que são extremamente interessantes, mas que não são pertinentes, por exemplo, ou pelo menos não trazem uma reflexão imediata para o direito. Mediata, certamente, mas não imediata. As obras que talvez sejam mais importantes para nós do direito seriam a política, a ética eudêmia, ou a ética eudêmio, vai depender de como foi traduzida. É uma obra que é considerada intermediária, uma das primeiras de Aristóteles. Vejam que, lógico, tudo em relação a Aristóteles tem questionamento dentro da bibliografia. Se alguns textos são ou não de autoria de Aristóteles. A questão de datação dos textos. Pelo fato de Aristóteles ter saído de Atenas, a própria continuação do Liceu ficou, vamos dizer, prejudicada. Vamos dizer, e até a fixação de uma longa tradição e da compilação dos textos. Se no Liceu vários textos foram organizados, como por exemplo das constituições gregas, a própria obra de Aristóteles ela ficou um pouco prejudicada. Alguns historiadores vão dizer que ela só foi recuperada quase assim na sua integridade só no século I antes da Era Comum. E aí, tanto que o pensamento romano só tardiamente vai receber Aristóteles. O que é um caso interessante que vai certamente dialogar exatamente com o período da própria formação do direito romano clássico, que se dá por volta do século II até o século II antes da Era Comum, até II já da Era Comum. Então, isso são elementos interessantes para a gente poder pensar como que a recepção da obra de um autor acaba também influenciando. Por outro lado, seriam três grandes éticas, três grandes obras sobre ética no pensamento de Aristóteles. A Ética Eudêmia, a Grande Ética ou Magna Moralia, muitas vezes referida assim porque é o título latino, e a mais importante, que talvez já seja uma obra de maturidade, Ética Nicômaco. É interessante porque Nicômaco era o nome do pai e foi o nome do filho de Aristóteles. E aí muitos atribuem que foi uma obra escrita para o seu filho, e o Aristóteles já estava numa idade já mais avançada quando escreveu essa obra. Tanto que 3 livros da Ética Eudêmia foram aproveitados na Ética Nicômaco, são praticamente ipsis literis dos mesmos textos. Nas edições críticas a gente até encontra exatamente os textos fazendo referência mútua. Mas existem outras obras que são extremamente importantes. Inegavelmente a retórica. O primeiro tratado que nos foi legado. Se existiram outros, nós não sabemos, antes de Aristóteles. O primeiro tratado sobre retórica de forma sistemática. Nós podemos identificar assim, elementos de retórica a partir dos modos que Platão descreve a sofística, ou os fragmentos dos próprios sofistas que foram relacionados pelos doxógrafos. Mas o primeiro tratado sobre retórica, de forma a catalogar, estipular categorias, nós encontramos em Aristóteles, que para alguns biógrafos seria uma obra de juventude, se não a primeira obra de Aristóteles. Não uma obra de maturidade, mas uma obra primeira e que demonstra muito mais caracteres descritivos. E Aristóteles tem essa preocupação em descrever os seus objetos, analisar no seu sentido mais próprio, decompor os elementos que constituem um objeto. Então essa é, por exemplo, uma das, vamos dizer, preocupações que Aristóteles tem. Outra obra que seria importante, já mencionei com vocês, e aqui vale a pena, mais uma vez, dizer, a Poética. Ela é, assim, um texto fundador para, vamos dizer, toda crítica literária. E ainda, uma obra que tem uma discussão sobre se ela, de fato, é ou não de autoria de Aristóteles, seria dos argumentos sofísticos. Que ele vai discutir, e vejam, a própria leitura da sofística, ela perpassa a recepção desse texto. Se ele é original de Aristóteles ou de algum discípulo que compilou posteriormente, é difícil saber. Então, mais uma vez, o problema das fontes se apresenta aqui em relação a Aristóteles. Então, são importantes, vamos dizer, colocar essas obras de interesse, não só porque, por exemplo, é mais ou menos pressupor os tópicos de Aristóteles, que é uma obra específica,
do pensamento aristotélico é problemático. Então, ele apresenta o modo que nós conhecemos a lógica clássica a partir dessa obra, Tópicos. E vai ter, assim, os modos dos mais básicos, os mais complexos de construção do pensamento. Então, é uma obra de interesse, sim, para quem vai estudar retórica, tópica, discurso, argumentação. É uma das obras mais essenciais. Lógica, com mais razão. Mas eu só menciono aqui as que são mais importantes para o estudo da história do pensamento jurídico. Perfeito? Então, um ponto que é importante aqui e que vai nos auxiliar quanto ao pensamento de Aristóteles e pensá-lo dentro da história do pensamento jurídico é a divisão das ciências para Aristóteles, ou dos conhecimentos. Não leiam ciências aqui do modo como nós pensamos as ciências hoje. Aqui é episteme. Vamos dizer, são saberes, vamos dizer, uma reflexão da razão sobre o conhecimento. Não é ciência no sentido metodológico como os modernos vão construir. Tanto que, aos olhos dos modernos, os métodos adotados por Aristóteles são bastante parciais. Os equívocos também são dos maiores. Só mencionar um dos que estão na física, por exemplo. Aristóteles, na questão de hipóteses, né? Ele não sabia como que se dava, por que certos corpos, depois que morriam, como de animais ou de pessoas, depois surgiam moscas. E aí a hipótese de Aristóteles foi que era por geração espontânea, moscas. Então veja, uma hipótese que cientificamente depois foi invalidada. Ele não conseguia, obviamente, perceber com os aparatos tecnológicos daquela época a questão de larvas e como que bastaria uma simples mosca passando por ali, deixando as larvas, que teriam multiplicação depois daquilo. Então a hipótese dele foi geração espontânea. Esse é só para dar um exemplo. Então Aristóteles, obviamente, em várias questões científicas é completamente equivocado. E também em algumas questões éticas. Nós veremos isso depois. Mesmo que seja o grande autor em relação à ética do Ocidente. Também ele vai fazer uma divisão que é muito interessante e que ela guia ainda várias orientações na filosofia. Ele vai dividir os conhecimentos, ou a episteme aqui, enquanto práticas, ou seja, da praxis. Vocês vão perceber que eu vou tentar sempre fazer referência a alguns termos gregos que são importantes para a história do pensamento jurídico, porque a gente utiliza, vocês vão encontrar isso nos discursos jurídicos dos mais variados, fazer a referência entre teoria e praxis, por exemplo, é uma das referências mais comuns que nós vamos encontrar em relação aos termos gregos, por exemplo. Mas ele vai dividir as ciências entre práticas, produtivas ou poéticas, então o termo aqui é poiesis. Guardem isso porque esse termo ele aparecerá outras vezes ao longo do curso de vocês. Ou ainda ciências contemplativas ou teoréticas. Isso vai variar de tradutor para tradutor. Então eu estou colocando algumas hipóteses assim, que são as mais encontradas. Então as ciências práticas, e Aristóteles dá uma grande ênfase a essas ciências, não a todas, mas a essas ciências com muita razão. Ele tem uma preocupação com essas ciências práticas, ou seja, enquanto e vejam que a frônesis, a prudência, é uma das centrais enquanto conhecimento prático, que é o conhecimento do indivíduo em relação a si mesmo. A oikonomike, que seria a nomos, então aqui a composição da palavra oikos, casa, e nomos, vocês já conhecem muito bem, seria as regras ou a ordem aqui, vamos colocar por hora aqui, mas os costumes da organização do lar, e a política, enquanto um saber prático. Vejam que aqui, por exemplo, já há uma relação muito forte entre a política e a nomotetike, que seria a produção de normas, o papel do legislador, como nós veremos. E aqui, nesses saberes práticos, estamos lidando com a ética. A ética é um dos saberes práticos por excelência para Aristóteles. A frônesis é, vamos dizer, o ponto de partida para a sabedoria prática aristotélica. Ainda tem as ciências produtivas ou poéticas, então, por exemplo, a agricultura
seria a navegação, o comércio, seriam conhecimentos voltados para esses saberes poéticos, e as contemplativas ou teoréticas, como, por exemplo, a matemática, a física no sentido moderno, né? Mas a descrição dos fenômenos físicos, a teologia, seriam saberes contemplativos ou teoréticos nessa, vamos dizer, tripartição aristotélica. E por fim, para poder fechar essa introdução em relação a Aristóteles, Aristóteles, vamos dizer, ele vai ter uma influência imensa no Ocidente, nas tradições das mais variadas. E aí eu elenco aqui, pelo menos 4 grandes momentos, ou 4 grandes tradições que vão recepcionar o pensamento de Aristóteles. O primeiro é o judaísmo já, vamos dizer, pouco tardiamente, vamos colocar assim. Aristóteles não é um autor que vai ter impacto vamos dizer, na cultura hebraica dos primeiros séculos da Era Comum, só já na Idade Média, e autores posteriores do judaísmo, mas em especial a figura de Moses Maimonides, que é um dos, vamos dizer, intérpretes da obra de Aristóteles já na Idade Média. Por outro lado, há uma discussão grande na tradição ocidental sobre os modos de recepção de Aristóteles, que muitas obras de Aristóteles não chegaram até nós, vamos dizer, pela via latina ou pela via da Europa continental. Mas vejam que eu falei com vocês que Alexandre faz uma expansão da cultura helênica e leva a cultura helênica para outros, vamos dizer, territórios. E isso fez com que, no mundo helenístico, ou seja, principalmente o que está no entorno do... principalmente a parte, vamos dizer, oriental do mar Mediterrâneo, que a cultura helênica seja ou fosse bastante respeitada, o que fez com que várias bibliotecas, como foi a simbólica Biblioteca de Alexandria, guardasse textos de autores como Aristóteles. Então várias outras bibliotecas, vários outros reinos do que foi vamos dizer, aquele mundo helenístico, guardou os textos de Aristóteles, teve esse acesso. Então vários textos desses depois foram recepcionados pela tradição islâmica já a partir do século VI, século VII da Era Comum. E vários intérpretes importantes do próprio Aristóteles, vamos dizer, foram vinculados à tradição islâmica, como é o caso de Al-Farabi, Avicena e Averroes. Muitos vão colocar que algumas obras só chegaram até nós por conta da tradição islâmica. Essa é uma outra querela na história da filosofia. Porque, por exemplo, alguns textos de Aristóteles realmente só foram encontrados porque existiam versões gregas, depois traduzidas para o árabe dentro do mundo islâmico. Alguns textos que, por exemplo, sequer Tomás de Aquino teve acesso, porque há uma questão que é colocada que Tomás de Aquino dizem que ele não lia grego com a mesma fluência que ele lia em latim e acabou tendo contato muito mais através das traduções latinas do que dos textos gregos, diferentemente desses autores da tradição islâmica, que o grego era uma língua, vamos dizer, culturalmente, vamos dizer, tão franca, ou na verdade mais franca do que o latim. Isso fez com que, por exemplo, a recepção aristotélica do mundo islâmico fosse muito forte também. Não quer dizer que fosse maior ou menor, mas tão importante quanto a recepção dentro do que nós chamamos de tradição europeia continental. E ainda, acima de tudo, a recepção pelo próprio cristianismo. Veja que eu elenquei aqui as 3 grandes religiões monoteístas e como, vamos dizer, existe uma permanência do pensamento clássico e, em particular, do pensamento aristotélico nas leituras filosóficas dessas 3 tradições. E São Tomás de Aquino é assim, o filósofo da Idade Média a ler o filósofo Aristóteles. Várias questões da Suma Teológica são, vamos dizer, posições aristotélicas atualizadas. Os doxógrafos, vamos colocar assim, dizem que São Tomás de Aquino não tinha nenhuma pretensão de criar um sistema novo, ele queria só relatar da melhor forma o que os seus antecessores fizeram. E, de certo modo, era o intuito que o próprio Aristóteles tinha.
ao catalogar, ele conseguiu ir além. E foi o mesmo que Tomás de Aquino fez. E por outro lado, Aristóteles continua na Idade Moderna a influenciar muitos autores. Não só na tradição analítica, como é o caso do Hobbes, que eu menciono aqui, mas também, por exemplo, o próprio Francis Bacon, que é um dos pais da filosofia moderna e do próprio empirismo. Vejam que um dos textos fundadores da filosofia da Idade Moderna, na tradição analítica, vamos colocar assim, né, ou pelo menos do mundo anglo-saxão, se dá com o Novum Organum do Francis Bacon. Que vejam, só o fato de falar do Novum Organum, porque está falando do Organum aristotélico. Então, Aristóteles ele foi relido pelos autores da modernidade. Hobbes é um autor que, para poder construir o Leviatã, considera várias questões do pensamento aristotélico. E vai ter ecos mais posteriores também. O próprio Schopenhauer é um autor que tem influência de Aristóteles na ética, na parte, vamos dizer, da ontologia e da epistemologia. Há muito mais Platão do que Aristóteles. Mas na ética, certamente, o Aforismos para a Sabedoria da Vida, do Schopenhauer, ele é certamente influenciado por Aristóteles. Ele começa o livro falando que ele vai partir de uma tripartição aristotélica para poder fazer a obra. Então, só para colocar assim, alguns exemplos, se encontrar as grandes recepções de Aristóteles na tradição inglesa, que é muito forte, e na tradição alemã. Platão talvez tenha sido mais recepcionado na tradição alemã do que Aristóteles. Mas a obra, vamos dizer, é toda traduzida para o alemão, assim como toda traduzida para o inglês. A Inglaterra é muito forte desde a Idade Média, na Idade Moderna também. Então, em Cambridge, você tem assim, tradições muito fortes da leitura de Aristóteles. E sendo que Platão também foi muito estudado na Inglaterra, algo assim que é muito peculiar, o apreço que a tradição britânica teve com o pensamento dos clássicos, em particular com Platão e Aristóteles. Então faço essas menções aqui porque elas são importantes para poder pensar essa introdução a Aristóteles. Porque esclarece alguns elementos que depois vão ser conectados lá na frente, na parte de filosofia medieval, dos modos de recepção de Aristóteles. Ok? Então essa é uma aula para poder introduzir exatamente essas questões e vocês terem um horizonte do que nós vamos trabalhar agora, em particular, desses 4 momentos que eu falei com vocês, da política, da ética, do direito, da justiça. Perfeito? Então, até mais.